Fala galera, está no ar Resenha com o Indião. Hoje a resenha é muito boa. O meu parceiro, meu irmão, Wagner Caetano. Vocês não conhecem, mas é o popular Pula. Um cara multicampeão, seleção russa. Um cara que mais fez gol em uma partida no Mundial de Futsal. E artilheiro da Copa do Mundo, né? Tá? Então não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like e ative o sininho de notificações. E curta nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Fala, Pula, meu irmão. Que honra, cara, estar contigo nessa resenha aí. Obrigado por ter aceito o meu convite aí. Que privilégio, cara. Tá maluco? Bom dia, negão. E essa honra toda é minha. Sabe que sempre fui fã, continuo sendo fã e contato renovado de fã até que Deus nos cumpre com o chamado dele aqui nessa terra. Você é um irmão fantástico aí que Deus deu para mim. E eu te agradeço, negão. Feliz por esse programa que você está fazendo, por essa. Muita gente tem que escutar a resenha do negão. Muita gente tem que saber, eu sempre falo, né, Índio, que vocês e outros craques que nos inspiraram a alcançar grandes objetivos, vocês têm pouco espaço no mundo do futsal, mas nós temos essa juventude. Eu acho que vocês deveriam ter muito mais esporte, muito mais espaço para ensinar, né? Eu acho que, quem sabe, esse ano aí não seja diferente, né, negão? Com certeza. Obrigado aí pelas palavras aí. Cara, infelizmente nós somos de uma geração, né? Muito lá para trás e não tinha tanta mídia. Hoje a gente tenta fazer alguma coisa, passar um pouco do nosso aprendizado, né, para essa galera aí, e através desses programas, né. Eu tô fazendo agora resenha com o Indião, porque tem bastante resenha, né, tem meus convidados, quando a gente vem, tem umas que a gente não pode falar, mas a gente tenta passar um pouco da vivência que nós tivemos no meio do futsal aí. Verdade, negão, verdade. Mas vocês, pô, tá maluco. Eu sou muito grato à geração toda de vocês ali, porque vocês que eu peguei a geração de vocês, né? Eu sou o ano de 80, então via vocês jogando, fazendo coisas que eu queria viver. E eu sou muito grato de ter pegado você, Choco, Fininho, Falcão, Manuel Tobias, toda essa rapaziada, o Índio Pixo. Eu sou muito grato a, a vocês. Eu tenho bastante história aí legal aí para contar antes de te conhecer, né? Eu lembro que eu juvenil e tal, e o pessoal falava muito, cara, e eu tava jogando de ala e aí subi pro principal para jogar de fixo, né? E eu lembro que ia ter um jogo contra você, e aí os caras, meu, ele é acostumado a quebrar dente, nariz, então tem que ficar esperto. Eu falei, meu Deus do céu, mas não posso quebrar dente, não posso quebrar nariz, mas é Uma coisa imagem que boa. os caras tinham de mim, né, velho. É que as pessoas tocavam no cotovelo, era automático, né, negão? É Bom verdade. demais. Mas, assim, antes de falar um pouco da sua trajetória, eu queria saber os projetos, como é que tá a vida do Pula aí, na correria aí. Depois a gente fala um pouco da tua carreira aí. Sim. Então, eu sempre gostei, né? Mesmo quando eu praticava minha carreira, eu sempre gostei de fazer o trabalho social, né? Que era da palestra, sempre gostei de estar envolvido com a molecada, porque eu entendia que era muito importante, né? Vou voltar lá atrás, né? Vocês, quando jogavam, então a gente queria estar no ginásio, queria entrar para brincar, queria ser igual vocês, e eu sempre pensava, cara, um dia que se eu conseguir chegar ao topo como essas pessoas, eu também vou fazer diferente, vou dar a mesma atenção que eles estão dando para a gente, também vou dar continuidade, né? E ali também foi nascendo um novo projeto, depois que eu fui artilheiro ali do Mundial.
Um dia meu irmão virou e falou, meu, por que que você não montou uma escolinha e tal? E aí saiu isso daí. E aí eu montei a minha escolinha e, cara, foi sucesso a escolinha, né? Hoje nós conseguimos fazer uma parceria com o Vasco, né? E aí eu tenho essa parceria com o Vasco e, além disso, hoje eu estou trabalhando como diretor do Grêmio Mauaense, na categoria sub-15 na base, sub-14 e sub-15. E está sendo Ah, que uma show, cara. experiência muito legal, né? Que é passar aquilo que eu vivi no esporte. Que show de bola, Lidão. Todo sucesso do mundo pra você. E você é o cara que tem a visão, né? Tu foi artilheiro mundial, correu aí pelo mundo todo aí jogando futsal. E hoje a gente sabe que o campo hoje tem muito do futsal, né, cara? Então, se a gente conseguir conciliar essa gurizada, ir no salão e indo pro campo, cara, tem tudo pra dar certo. É verdade. O que eu tenho passado para ele muito e só vejo está sendo muito fácil para você chegar ao patamar que você chegou, É né? Você teve verdade. que treinar muito, você queria muito, e nós tínhamos um objetivo maior, que era o quê? Não era ser famoso, não era ganhar dinheiro, era mudar a história da nossa família, era comprar uma casa para nossa mãe, melhorar um Verdade. pouco a nossa família. E eu falo que eles já pegaram esse planejamento totalmente avançado, porque hoje eles não precisam trabalhar para trazer o que comer em casa. Então, eles Claro. já têm tudo estruturado, suplementação, tudo para eles, é como você falou, eles estão na era da internet, que é tudo avançado para eles, e só que eu tinha que cair. É tudo avançado para eles, de uma maneira bem melhor para eles, né? Aí, negão, essa geração, eles têm tudo na mão. E os aproveitam, eu tenho falado muito isso. Os que aproveitarem para treinar 100% vai conseguir chegar. Ontem mesmo eu fui no jogo do profissional que teve aqui ontem contra o Cuiabá, Volta Redonda e Cuiabá. E, cara, no primeiro tempo não teve um chute no gol. Segundo tempo, os caras deram acho que dois chutes, eu acho que é muito pouco para ganhar o jogo. Ganharam o jogo, o Cuiabá ganhou o jogo de 1-0 de um escanteio, bola de cabeça e gol, bola parada. Mas assim, não tem uma jogada. E a gente ali no Grêmio, a gente está trazendo bastante isso que você falou, futsal no campo, né? E tá dando certo. Nós disputamos ano passado 7 campeonatos, dos 7 levamos 6, o treinador apostou na ideia, gostou e a gente tem dividido bastante esse espaço aí. Por isso está sendo vendido bastante jogadores que está saindo dali, se tornamos uma grande vitrine ali. Coisa boa. É que nem tu falou, né, Paula? Ele já tem tudo na mão, essa gurizada. Eu que trabalho também com a criançada, a gente tenta passar para eles que foi difícil a gente chegar. E além de Sim. chegar, se manter é mais difícil ainda. Eu Então, falo isso, e chegar a... não é tão difícil, o difícil é você manter. é Você verdade. manter, você vai conseguir chegar em outros lugares. Eu sempre pensei isso, eu falava, cara, eu não quero só chegar. Eu falo muito isso para o meu filho. Se você quer só chegar num clube, exemplo, quero só jogar no Grêmio, você pode até chegar e jogar lá no Grêmio. Só que você vai ser mais um. Agora, se você chegar no Grêmio e falar assim, quem foi o maior artilheiro daqui? Quem foi o cara que fez história aqui? Procurar saber quem que deixou uma história, quem que fez a história. Ah, o maior artilheiro, o cara que passou pelo Grêmio foi o Índio. O Índio fez 50 gols na temporada. O Índio treinava assim, assim, assim. E você buscar o Índio como Uma o referência. seu objetivo. O seu alcance é o Índio. Poucos atletas fazem isso. Eles chegam no clube, não sabem da história do clube, e aí passa por lá, treina de qualquer maneira. Então, assim, eu lembro que quando eu cheguei na Rússia, eu pensava muito isso. Eu falava, cara, eu não quero só passar aqui na Rússia. Eu sei que tem número de jogador. Quando eu cheguei, tinha Joan, que já tinha história, Pelé, Cirilo, Tatu, todos esses atletas que né, Sim. tem a história deles, eu quero que a minha história seja igual a deles. Eu tenho que fazer a minha história diferente.
E o que que eu vou fazer diferente? E aí eu fazia umas coisas de louco, negão. Ia correr na neve sozinho. Você teve na Rússia, você sabe. Colocava touca, fone de ouvido, luva, ia correr sozinho. Tipo, e vai pra onde? Eu marcava no relógio lá, eu preciso de correr 1 hora e meia. Pra onde eu vou? Não sei. Eu ia numa reta só, até dar 1 hora e meia. E depois voltava. E não era na época que tinha inúmeras academias funcional, Não, não. sei, numa época bem diferente. Eu sou da época, você vai lembrar, lá na Rússia, do Hello Mama. Até para ligar tinha que ser o cartãozinho. É, o cartãozinho. É, Verdade. mercado era aquelas tendas igual banca de jornal. Você pegou essa época aí. Peguei Eu essa lembro, época, né? na semana que eu ia embora, você estava voltando para Ubra e eu fui pedir informação tua. Eu não esqueço disso, não. Né? Então, voltando da gurizada ali, eu acho que é bem isso aí que tu falou, cara. Eles têm que primeiro saber a história, né? Da onde eles estão entrando, do clube, e querer almejar, né? Uma coisa que eu falo muito também, negão, pra minha gurizada, porque hoje tem muitos guris que nascem com talento, né? Sim, E tem aquele que é esforçado demais. E eu sempre esse comento é a com van. eles: o cara que tem talento já tem uma vantagem. Mas normalmente o talentoso é preguiçoso. Sim. E E aquele aí o que cara, trabalha mais avança. aquele que trabalha mais, vai atropelar. Então eu sempre procuro passar para eles isso aí. E querer o É teu verdade. espaço, né, cara? Procurar. Sim. Quantos pivô tinha na tua época, negão? Tinha um monte. De Um referência, monte, assim. um monte. Porém, quando chegava na sua vez, por que que todo mundo temia quando jogava contra? Todo mundo ficava com medo quando jogava até no teu próprio time, porque você soube o seu posicionamento, você não vendia a tua posição barata. Para ganhar a tua titularidade, só se você tivesse machucado, E entendeu? mesmo assim eu ia Doente, brigar. e mesmo assim você ainda brigava. E quando voltava, já voltava titular. Sabe o que que é isso? É a gana de vencer e não querer pegar o seu bastão para qualquer um. É que nem aqui, né? Nós falamos na nossa época, né? Não foi fácil chegar, né, negão? E a gente não podia Meu entregar, Deus, né? De mão meu Deus beijada, do né, céu. cara? Então, Não cara, foi, não que nem você falou, nosso objetivo era dar uma vida melhor para nossa família, né? Não era ter foi. status, ser famoso, não, não. Nada, Era nada. comprar a casa, Esse era o meu isso que é maior bacana. sonho. Então a É gente que para a vendia Rússia, muito caro nossa sim. derrota, cara. Então Eu era. pensava, eu estava comentando com meu filho que eu trouxe a, a minha mala de medalhas, de troféu, né, para mim poder dar uma palestra aqui para os meninos, tá? Inclusive está até aqui. E ontem à noite eu estava até pensando. Eu lembro que cada treino que eu chegava, eu pensava, terminei o treino, coloquei um tijolo em casa. Terminei o outro treino, é outro tijolinho. Dia de jogo era o Legal, dia cara. do cimento. Então eu pensava assim, Tá. era meio que loucura. Até que o dia que eu consegui a casa da minha mãe, que foi depois daquele gol da Champions League lá que eu fiz, que eu consegui a casa da minha mãe. Falei, opa, consegui a casa, mas a construção continua. É verdade. E não pode parar, Entendeu? né, cara? Então, não pode parar. Se a gente parar, negão, tudo para. Tem muita gente atrás de nós. É verdade. É que nem tu falou. O problema é se manter, né, negão? Em alto Se nível, em manter. alto rendimento, Sim, porque não é fácil. E todo dia nada. tem que estar matando o leão, né? É verdade. E aí, depois que você descobre a maneira de você trabalhar, seja de qualquer, tipo, em qualquer área, eu penso assim, caramba, eu como atleta, eu fui um cara de superação, né? Eu fui esse cara aí esses dois exemplos que você deu. Tinha gente muito mais talentosa que eu. Não, cara, não sei se eu nasci com todo esse talento desse cara, mas eu nasci para trabalhar, então eu vou ter que trabalhar o dobro, e eu tenho certeza que com o dobro eu vou avançar, e foi isso que aconteceu. Os que tinham talento eram preguiçosos, e eu queria trabalhar. Eu não tinha outro meio para seguir a não ser trabalhando. Foi através do trabalho que eu consegui chegar. E o esporte, né, negão? O futsal hoje, que deu nossa vida ali para nossa família, sustentou nossa família. A gente vivia por aquilo ali, né? Ali era o nosso trabalho. Ali era o nosso ganha-pão, né? Então, cara, a gente Entregava tinha, a né? vida e a alma ali. É verdade.
O Cara, treino nosso era parecia uma final de Libertadores. Hoje você vai no treino, encostou, para. Ah, jogadinha pra lá, jogadinha pra cá. Antigamente era só de eu não olhar, era gosto de dois. comentar muito gerações, porque a nossa geração era Não, é muito diferenciada, né, cara? não Eu teve igual, era dois passos. Eu lembro, sabe o que eu estava lembrando esses dias? Nós fomos para Manaus. Isso aí foi muito legal e eu sei, uso você como exemplo. E aí, aquele jogo, eu, você, o Wander, e eu não lembro quem mais, que tava o Neto, né? e os meninos tudo novo. Os Gurizada, nós moleque no maior viajamos velocidade. 24 horas, mano. 24 horas, cansado, achando que ia ser um jogo só com o prefeito, um jogo de exibição. Os Ah, moleque querendo ganhar da seleção, pensando que fosse a seleção atual. ah, Os moleques correndo pra caramba, abriram 2-0, 3-0 e os moleques pé na bola, pé na bola. Eu lembro que você virou e falou assim, ó, vamos jogar? Falei, vambora. Acabou o jogo, acho que 7-3 para nós. Por quê? Porque a gente resolveu apertar um pouquinho e colocar a caixa de ferramenta para pra quem tinha que funcionar, né, cara? para funcionar. Então, assim, você entende? Não pode acontecer isso. Os meninos em atualidade, novo, correr menos do que a gente que já passou a nossa geração. Então isso não pode, não O pode problema é que eles correm errado, né? correr errado. É doido. É errado. A nossa geração é justamente isso. Eu aprendi assim. Recebi um passe de trás, essa bola já não volta mais. Dá um jeito de achar o pivô e corre, acha espaço. Então eu ganhei minha vida assim, achando o pivô e correndo. É, E aí gostava de chutar um pouquinho. mas quase nada. E não, desse jogo de Manaus ali, cara, e a gente foi pra fazer um jogo festa, né, cara? Pra Foi, brincar, né? E para a conhecer gurizada os queria peixes. mostrar. E pra nós ficava feio perder, né? Porque a casa cheia, É, sim. galera incomodando nós ali. E Mas a a gente não gente, tem quando eu jeito. falei pra gente jogar, era pra gente dar só umas pegadinhas. Só colocar eles no lugar deles, mano. Entendeu? Aí Mas eles não foi começaram a umas respeitar. pegadinhas. Mas não foi umas pegadinhas, foi uma chegada de verdade. E aí eles Primeira respeitaram bola, tu e já pisou na bola, jogou dois pro lado. Eu falei, ah, é isso mesmo, então vamos que vamos. tem as viagens boas da Já gente. meteu aquele calcanhar lindo. Toma, falei, vambora. Pegou a bola lá na rede, já colocou no meio da quadra. Eu falei, ah, eu já entendi o recado, vambora. Não, mas ali tá louco. E nosso time era bom, né? Eu, você, o Wander e o Mas, Neto. Tá sim, louco. bom demais. Muito bom. Vamos contar mais, nós temos mais história de Manaus, tem Tem bastante. inúmeras histórias dentro daqueles barquinhos ali. Ah, tá louco. É um barco lá que chovia mais do que a água do rio, cara. O velho contando mais história do que Pô, velho pescador. mentiroso danado, mano. Meu Deus do céu. Ô, velho pra mentir, Ah, cara. ali dizem que o pai da mentira é o diabo, ele é neto. Ah, tá louco, ele é mestre, né? Ah, tá louco. Mas temos reserva, vamos contar mais ali. Dessa aí. Ô, negão, queria que tu falasse um pouco assim da tua trajetória, né, cara? Como começou, onde começou. Eu sei toda a tua vida, né? Tua história ali, Sim. uma história brilhante. Eu comecei Comentasse um ali no pouco. Clube Atlético São Jorge, né? Com 5 para 6 anos ali de idade. Entrei ali numa. Tava tendo uma seletiva de escolinha ali. E eu entrei e já me separaram. Opa, esse aí já pode jogar, já pode pegar a carteirinha dele pra gente colocar ele no campeonato. E ali fui me destacando. E eu falo que eu tive um. Depois que meu pai morreu, eu tinha 12 anos. E depois que meu pai morreu, teve um cara que ele me adotou. Me adotou como filho, me adotou no esporte, me adotou, me Sei. ensinou sobre caráter. Esse cara você conhece? Era o Lincoln. Porra, tá louco. O É, negão, esse aí negão eu é fora sou de muito, série. Eu sou jogava muito muito, hein? grato. Jogava bem, pivôzão. Pivôzão, Então ele, chato pra ele caralho. cuidava, ele cuidava de mim assim, ele me ensinou muita coisa depois que meu pai morreu. Ele adotou, era o cara que levava cesta básica na minha casa na época da Winter.
A Wimpro pagava para Sei. os jogadores e dava uma cesta básica, duas cestas básicas para cada um. Então ele chegou no time inteiro, como lá em casa era bastante gente, era 7 irmãos, ele chegou no time inteiro e pediu para que o pessoal desse para ele a cesta que ele iria dar um rumo. E ele levava, tipo, acho que de 14 ou 18 cesta básica, deixava todo mês lá na minha mãe lá. Ah, que fera. Pagava almoço para mim treinar e depois ir para a escola. Foi um cara que foi uma referência para mim. Quando eu saí a primeira vez do Brasil, ele me levou para o Barcelona, que ele tinha machucado, então eu fui para o lugar dele, que os caras queriam um cara novo. Eu fui para o lugar dele ali para poder E lá ele manda, né? mandava, né? Porque ele mandava. Então, assim, eu sou muito grato a tudo que ele fez por mim, assim. E ele sempre me falou isso, né? Uma vez eu tô muito feliz com o que ele estava me fazendo, proporcionando para mim. Eu falei, caramba, negão, não sei nem como te pagar. Ele falou, não, você sabe sim. O dia que você chegar ao nível a qual eu estou, e eu tenho certeza que vai ser bem maior, você dá continuidade de fazer melhor do que eu fiz. E eu tomei aquilo como Que lição de fera. vida, sabe? E Que aí tomei fera, aquilo velho. como lição de vida e dei continuidade. Ah, show E de bola. aí saí dali, aí depois, né, já joguei no Corinthians, né, no juvenil, fiz uma temporada legal e trabalhando, né, como a gente estava falando. E aí depois, eu lembro que eu ainda fui para a Itália, me aventurei na Itália, fui jogar campo com o Teleco, me levou para jogar campo, falou, Teleco. não, meu, você joga pra caramba. Na época ele Outro estava de pivô, né, meu? empresário, na época ele estava de empresário com o Valmir, eles eram empresário do Axé Blonde ainda. Sim, sim, eu E lembro, eu aí lembro. ele conversou com o Valmir e tal. Falou, não, vamos levar. Surgiu uma oportunidade para mim ir para a Turquia. Eu fui jogar campo na Turquia, na Série B lá da Turquia. Fiquei lá ainda uns 7 meses. E aí, por causa da namorada, quero voltar e tal. Tive que voltar. Aí voltei. Fui e voltei. Mas aí voltei, fiquei no Brasil, aí fiquei na Intel, aí voltei para a Intel, fiquei ali na Intel, fiz uma boa Taça Brasil, uma boa liga. Aí surgiu a oportunidade para mim ou ir para Barbosa ou para Ubra. Aí eu tinha um sonho de jogar em um dos dois, né? Aí a proposta do Barbosa foi melhor, eu fui para o Barbosa, contrato de 2 anos. Só que em 4 meses, aí veio o time da Rússia atrás do Fininho É, para passou ver o muito Fininho pouco ali, jogar. né? É, aí veio o Dínamo, e você jogou lá. Joguei lá. Aí veio o Dínamo, mas aí deu certo. Bom, e jogo amistoso que teve, passou na Sport TV, o Fininho machucou no aquecimento. E eu era de segundo quarteto. Aí o Mussalen colocou eu no lugar do Fininho. Aí Aí tu falou, ó, o arrebentou e Fininho foi toca embora. a bola, tinha aquela jogadinha que ele tocava no Betão, passava pelas costas do Betão, o Pablo ia lá no segundo pau, então só fazia isso. Ele falou, ó, como você é dessa, ao invés de você tocar e passar pelas costas, eu quero que você toca e entra. Se você fazer outra coisa diferente, eu vou te mudar. Eu falei, não, tá bom. Aí as 3 ações, toquei, entrei, ganhamos de 3-0, fiz os três. Aí o presidente do Dinamo desceu lá na arquibancada depois do jogo e falou, ó, não quero mais Fininho, não, quero levar esse neguinho aí. É, Era aí o foi onde Eremenco. foi o elemento, Eremenco. Pelé o russo. finado elemento. Aí, beleza, conversou tudo certinho. O Guilherme, intérprete, veio falar comigo ainda. Aí Meu tudo Deus do certo céu. para ir pro Dínamo. Passou uma semana, nada do Guilherme aparecer. O Guilherme me volta depois de uma semana que já tinha conversado com o Rudi, tudo certo, pagar a cláusula, tudo certinho. Sim. Aí eu falei, já era, os caras já não deram para trás, acho que já desistiram. Eu já tinha mandado minha mudança para São Paulo, aí fiquei 2 dias no hotel ainda. Aí falei, caramba, e agora, né? Aí o Rudi falou, ó, espera para ver, vamos esperar 10 dias, senão, caso contrário, você manda a mudança de volta e tá a continuidade aqui. Eu falei, tá bom. Depois de uma semana e meia, o Guilherme apareceu lá. Voltou lá no Brasil com um monte de dinheiro lá, que era a Uma luva que os caras maleta. davam. É. Aí falou, ó, eu saí do Dínamo e um time lá mandou te contratar. Eu falei, como assim? Ele falou, ó, você vai receber o dobro do que o Dínamo te ofereceu. Mandaram te dar isso aqui de luva. Eu falei, é mentira.
Aí fui para um time, aí o time jogava ainda o Herald, o Luizinho, Sim. time ruim pra caramba, velho. Nossa. Aí eu falei, caramba, aí nosso primeiro jogo, logo quando eu cheguei, treinei na terça-feira, na sexta, porque tinha dois jogos, né? Jogava na sexta e no sábado contra o Dínamo, Era logo contra o Dínamo. no sábado. No Era dois sábado, jogos, é, mesma logo equipe, né? isso, logo no contra o Dínamo. Aí no primeiro jogo do meu primeiro jogo, já estavam na terceira rodada já do campeonato, aí eu cheguei no meu primeiro jogo, aí o primeiro jogo contra o Dínamo empatamos 5-5, eu fiz quatro gols. Aí E o o homem segundo, enlouqueceu. o segundo jogo ganhamos de 2-1. Fizemos um crime contra os caras. 2-1 ganhamos deles. Eu fiz os dois gols. Aí os caras enlouqueceram. Cara, meu, que bote errado que a gente deu, que de não deixar ele vir pra cá e tal. Aí dei continuidade, terminei como vice-artilheiro do campeonato. O artilheiro foi o Serjão, com não lembro quantos gols. Aí quando acabou o campeonato, os caras falaram: Meu, eu sei que você tem contrato lá. O Guilherme tinha falado para mim que o meu contrato seria de 1 ano. Aí quando eu dei para os caras do Dinamo ler o contrato, era 3 anos. Três E ele anos. pegou um dinheiro de luva, fez uma confusão danada lá. Ah, ele Aí sempre os caras fazia falaram, confusão. aí os caras foi, Confusão falou, ó, sempre que ajudava ele. é, vamos pagar, vamos pagar a multa que tem e a gente quer você. Aí os caras conseguiram, você quer sair? Eu falei, eu quero, o time do Dinamo mó, Pô, mó mó bom, timaço. montado, jogava muitos campeonatos bons. Eu falei, eu quero ir. Ela falou, então você vai ter que pedir para sair e ficar 12 dias no Brasil. Eu falei, meu Deus, porque senão os caras não vão aceitar. Eu falei, e agora? Aí fui falar com o meu presidente, ele falou, não vou te liberar, não vou te liberar. Eu falei, ó, se você não vai liberar, eu vou embora, porque eu não tô aguentando ficar aqui, o time só perde e tal. Aí eu falei, vou pro Brasil. Aí vim pro Brasil. Depois de 12 dias eu voltei. Aí fiquei, pensei que ia ficar 1 ano, fiquei 10 anos no time. Ah, que show, cara. Ah, e ali é bom demais. Aí pegou seleção russa. Aí meu primeiro foi tudo muito rápido, né? Que eu fui pro Dinamo em 2005, 2005. E naquele mesmo ano já peguei o europeu ali, 2007. Aí 2007 ganhamos a Champions League, que eles não tinham ganhado ainda nunca. No primeiro ano que cheguei, já ganhamos e ainda fiz o gol do título ainda, Ah, que para show. coroar. Aí em 2008 fui convocado. Aí E, a- joguei e o aí primeiro Mundial. foi a glória. Aí, aí foi a glória, aí foi a Ah, cereja do bolo ali, artilheiro. Aí 2012 também joguei outra Copa do Mundo. Foi uma artilheiro história bem legal, né? e o cara que mais fez gol, né? Numa Copa do Aí Mundo, entrei né? pra história, né? Entrei Fez pro Guinness 9 ali, o cara que mais fez gols numa numa partida, partida. 9 gols numa partida. Rapaz, aquele dia eu tava inspirado. É isso aí. Mas é Mas é o tudo, é trabalho. Deus, né, negão? Eu sempre falo que nunca foi eu, né? Eu falo que Deus, ele foi muito bom comigo e permanece sendo sempre, né? Eu sempre fui um cara de muita fé, sabe, Migão? Eu Sim, sempre sim. trabalhei no meu espaço, nunca querendo nada de ninguém, sempre acreditando no meu trabalho, né? Não é nem no meu potencial, no meu trabalho. Eu acredito muito que se você trabalha, o trabalho ele devolve. Minha mãe ensinou pra gente não seja vítima de nada, ninguém gosta de coitadinho, vai atrás do seu, deu errado, caiu, levanta e segue em É frente. isso Então, eu aí. sempre fui um É a cara muito vida, né? batalhador. Não dá tempo da gente parar, né? Igual quando eu parei de jogar, eu falei, parei por livre e espontânea vontade, nunca operei nada. Fiz muita gente operar, legal, mas nunca operei nada. Então, eu falo que Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes. É que nem eu te falo assim, tu saiu ali da periferia ali, né? Ali, cara, e conquistou o mundo, né, cara? E aí a gente tenta passar pra essa gurizada que tudo é possível, né, cara? Não depende, Tudo depende só da pessoa, né? O teu tudo é querer, possível. né, querer fazer as coisas Negão, certinho, isso aqui sempre me ajudou. a Se Bíblia. eu estava triste, eu pegava ela. Se eu estava feliz, eu pegava ela. Se tudo.
tudo, até hoje, eu sempre vou recorrer a Deus. Se eu tenho que reclamar, eu reclamo primeiro para Deus. Se eu tenho que agradecer primeiro a Ele. Então, eu acho que essa fé inabalável sempre me colocou muito próximo dele. Eu sempre entendi, eu perdi meu pai na terra, mas o pai do céu, esse aí, está sempre em contato comigo, sempre me ajudando. Não tive empresário, não nasci numa família rica, mas eu sempre entendi isso. E isso até é um tema da minha próxima palestra, né? Eu não vim de uma família curada, mas eu posso ser a cura, o primeiro da cura. Eu não vim de uma família rica, mas eu posso ser o primeiro rico. Sim, Então, assim, tudo aquilo que a minha família não foi, eu serei o primeiro, né? Eu tenho falado muito isso. E é fera, trabalho, né, velho? A gente tem que trabalhar. O trabalho ele devolve, né? A minha frase que eu carrego, muda e tudo muda. é verdade. Isso aí é bem certo mesmo, mano. E, Ali cara, a gente mesmo, fica né? feliz, né? Eu que te Aquele, conheço, né, cara? Tu vê aquele tua dia em humildade, Manaus, né? cara. Aquele dia em Manaus eu fiquei muito feliz, cara, que a gente conversando ali no quarto, tivemos uma conversa muito boa, né? Uma oração ali, não foi nem uma conversa, foi uma oração. E até você falou, poxa, Pula, eu preciso de mudar muita coisa na minha vida, preciso de me aproximar mais de Deus, eu preciso de emagrecer. E logo depois, acho que de uns um mês mais ou menos, e eu lembro que eu vi você indo, você tinha me mandado uma mensagem, você estava bem magrinho. Eu falei, caramba, negão, você emagreceu bastante. E você falou, pô, eu tô só emagrecer. Devido às coisas com a minha família. E ver você com a aproximação ali com o seu filho, isso me deixou muito feliz, que isso é resposta de oração que a gente sempre ora pelos amigos. É, cara, eu precisava mudar um pouco, né, legal? Porque abusei muito, né? E naquela resenha em Manaus que nós tivemos ali, ali abriu muito a minha cabeça, né, cara? E eu Fico sabia que feliz eu por tinha que ele. mudar, né? E mudei, cara. E, cara, e como é bom, né, cara, a mudança, né, cara? O cara se sente aliviado. Rapaz, Hoje até eu vou, arrepia. oh, Você hoje eu falando vou na isso, me arrepia. igreja. Fui ontem, tava ontem com meu filho na igreja. Não tem E, preço, né? cara, é muito bom, velho. É muito bom. É bom. A Só- dependência de Deus total é muito bom. Quando você tira o controle da sua mão e dá para Ele, cara, aí você vê. E eu tenho vivido assim, é, eu sempre falo, o que eu vivi no esporte, jogando, nem se compara com o que eu vou viver fazendo para o esporte, sabe? Então, Sim, assim, eu tenho a história para contar do que eu fui como atleta, mas todas essas conquistas, né, que as medalhas, o troféu, as coisas que eu ganhei, isso aí vai servir de história para dar continuidade para outra história. Então, assim, a minha história ela vai dobrar. com Você certeza. consegue entender que a nossa Exato. história ela dobra. Contando a nossa história de vida, ela dobra. Então, assim, Deus tem muito mais para nós, então Eu é tenho só a certeza gente disso. só colocar no endereço certo ali, mudar a nossa rota, que ele tem muitas coisas boas para nós. É verdade, cara. Legal, vou dar um intervalinho aqui, ó, de 30 segundos. Fica aí, não sai não. Só pra Estamos gente aqui. passar o patrocinador aí.
Fala galera, estamos de volta com resenha com o Indião, com essa fera aí, esse fenômeno do futsal, meu amigo Pula. Irmão, é uma honra sempre, né, meu, tá conversando contigo nesse bate-papo. E agora eu vou falar um pouco mais das nossas histórias. Cara, eu tenho uma história tua, lá no Ruby, não sei se tu lembra. Eu botei um time pra jogar e tu chegou, Lembro, estava de férias, eu acho. sim. E a galera toda te chamando. E tu, não vou jogar, não quero jogar, não quero jogar. Aí tu chegou comigo, perto de mim, ele falou, negão, vamos jogar pro meu time aí. Ele falou, não, pera aí que eu vou arrumar um tênis ali. Foi lá, arrumou o tênis e jogou pra nós ali. Eu arrumei o tênis e uma briga, que os caras falaram, você é puxa-saco deles. Falei, vocês não estão entendendo, isso é coisa de fã, velho. Eu não queria jogar para vocês, que não jogou em lugar nenhum. Ah, mas o nosso time é melhor e os caras vão te pagar bem mais. Eu falei, você não tá entendendo. Eu vou jogar com o índio, filho. E aí, pô, aquele dia foi muito show, cara. Cara, pra gurizada do meu time ali, cara. Vai, os caras, o negão, Legal. meu, tá jogando, pula, meu. Vai, tu acabou com Eu, o jogo, né? você, o Renato. Bagunçou, né? Ah, isso é muito bom, né? É. Você vê, são coisas assim, né? O pessoal acha que é muito mais além, né? É dinheiro, é isso, não, cara. É uma amizade, é uma confiança, é uma parceria, né, meu? Verdade. Isso fortaleceu. Porque assim, ó, cara, quando eu falo coisas de fã, é verdade, ó, meus olhos até enchem de lágrima, porque realmente, cara, você, como tem outros também, né, que a gente era admirado, caralho, as pessoas que a gente olhava via ser igual, velho, sonhavam em jogar daquele jeito, sabe? E aí depois você tá tendo uma oportunidade de jogar junto, que seja um campeonato, porque eu falo que antigamente o Ruve, a Basílica, isso aí era final de campeonato. Os caras que jogavam ali era muita É. moral. Tinha que Não, ser bom para jogar ali. não, e Hoje era o essa só. qualquer um joga. Só tinha federado, meu. Só tinha cara bom. E é o que você falou. E quem chegava de fora, não joga, ele tinha que jogar para resolver. Então eu falei, caramba, velho, que oportunidade. E olha quem tá me chamando, um cara que eu sempre via na TV jogando, fazendo história. Não vou pensar duas vezes, eu quero, vou sim. E naquele dia eu arrumei briga com os caras. Caramba, nós chamamos você a semana inteira. Falou que ia pagar, não sei o que. Eu falei, não, não é sobre dinheiro, não, mano. É sobre jogar com quem você admira. As caras não entendem. Eu falei, não, vocês não entendem, não, porque vocês não estão jogando. Não, e assim, o que o mais interessante, cara, é que tu, na hora, assim, ó, quando nós vamos, tu não se pensou que você poderia se machucar, tu tava de férias, não, tu foi tão espontâneo assim, cara. E eu falei, pá, tá louco. Aí o Renato chegou pra mim, meu irmão, cara, tu tem moral com o negócio, né? Ah, o negócio é nosso, cara. É, Tá né? maluco? E muita. E permanece para sempre. Isso é fantástico. E aí agora vamos contar as histórias de Manaus, daquele barquinho que nós pegamos ali. Meu Deus do céu. E Eu fizemos até um falo, videozinho, rapaz, né? Quem era não tem dinheiro dinheiro conta suado. história. Era dinheiro suado. Mas ainda bem que a gente estava com pessoas legais, né? Ah, ali era Morrendo de bom, rir com cara. você, com o A Wander. gente se Nossa, divertia muito, né? Ave Maria, era bom demais. Sinto saudade. E esse ano ele falou que vai ter de novo. Cara, precisamos ir, mano, escutar Me as mentiras do chamar, velho. é. Mas ele era um cara legal, assim, né? Gente Roubava boa. bastante o pessoal, mas era um cara legal. O Wander queria matar ele, né? Ah, depois que o Wander descobriu o total que ganhava em cima de nós, É, o Wander ficou louco. o Wander Engraçado é enlouqueceu. aquela. Falou, mas não A do, pode. do Vandão, que nós fomos pegar o avião, cara. Ele não Ah, do queria ir, mano. avião, eu O chorei de avião rir, que ele cabia achou que o quatro, nós avião ia estávamos em cair. seis. Ele suando frio, achando que o avião ia cair. E aí veio aquela nuvem, chuva, hein? Meu Ele, Deus do céu, passou, é negão, só a gente mesmo, cara. A gente foi corajoso, né? Mesmo, cara. Nossa, mas é histórias, né? É o que eu Isso daí falo, nós somos guerreiros, fica gravado. mandou aí, Tava indo missão dada, trabalhar, né, missão negão? cumprida. É, trabalho, não escolhe onde Trabalho. tem que estar. E era muito bom ali. Uma coisa boa. Um treinador, Negão, negão, que mudou tua vida aí, que tu acha assim, um cara fera aí.
Cara, eu tenho dois, né? Eu falo que um foi aqui no Brasil, que ele foi um pai para mim, que é o Sidão, né? Hoje ele Sidão. está ali de gestor ali no Santo André. Ele não era um cara como o Miltinho, esse pessoal PC. Então, ele sabia acolher o atleta, né? Então, eu acho que ele me acolheu bastante, me ensinou um pouquinho que ele sabia, ele me ensinou, e depois eu quis aprender também sobre o futsal. Mas ele foi um paizão para mim. É ele que me Ah, colocou show. no cenário aí do futsal. E depois, quando eu chego na Rússia, acho que o treinador da seleção, esse cara, para mim, eu vou levar para a vida toda. Além dele ser muito bom, né? Ele inteligentíssimo, ele soube tirar o melhor que tinha do atleta. E comigo ele me adotou de uma maneira, acho que foi, tudo funcionou, ele construiu, eu posso falar que eu cheguei um pula na mão dele e ele construiu um prédio em cima desse pula. Ele tinha um terreno que era pula. Ele falou, pá, aqui nesse terreno aqui dá pra gente construir um prédio que dá para fazer história. Você tá afim, então você tem que dormir nesse horário, comer isso, você tem que desse jeito, pra cá desse jeito. Ah, nessa zona de jogo, nessa você não pode. Então, assim, ele me deu uma direção que ele falou: ó, tá aí, ó, é só você ir. Estuda sobre isso aqui e você vai se tornar quem você quiser. E eu resolvi escutar e foi de uma maneira incrível. E era um cara que sempre procurava saber como é que estava o meu mental, como é que eu estava, se estava tudo bem, me ligava quase todos os dias. É, você está jantando, ó, vai jantar ali, come ali, ó, passei aqui, vai em tal lugar, não vai ali porque ali o pessoal é racista, você não precisa se chatear por isso. Então, assim, me deu um direcionamento de vida e é um cara exemplo, assim, sabe? A gente se fala até hoje, mas é um cara que eu carrego com muito amor e carinho no meu coração. Ah, que show, cara. Tem cara que consegue moldar a gente, né? É treinador, né, cara? Ah, e para o E, atleta, né, Negão? ah, tá louco, é tudo, É, né? tudo, tudo que o atleta precisa é o que eu falo, o que eu faço nesse meu trabalho. Hoje eu vejo, eu fiz muita mentoria com o Zé Roberto e ele me ensinou muitas coisas que às vezes o atleta, o treinador não vai conseguir tirar tudo dele só falando o que ele aprendeu. Que a maioria, isso aí mexeu muito Sim, comigo quando ele falou isso, que o Luxemburgo mudou ele de posição, né? Ele era uma posição, o Luxemburgo fez ele jogar numa outra posição que ele falou, a vida inteira eu nunca joguei disso. Só que o Luxemburgo teve uma conversa com ele, falou assim, olha, você vai jogar aqui, porque aqui, se eu colocar outro jogador, os caras vai dar o bote, os caras vão pressionar, só que aqui vai estar jogando o Zé Roberto. A hora que os caras olhar, os caras vão pensar duas vezes de dar um bote no Zé Roberto. Então, assim, acredita em mim. E ele fala que ele passou a acreditar no que o Luxemburgo tinha falado e tudo mudou. Ele começou a criar confiança, porque ele achou, poxa, eu não vou conseguir jogar mais. Eu não sim. consigo correr mais. Aí foi onde ele descobriu um novo Zé Roberto. E aí, quando eu escutei aquilo, eu falei, nossa, isso aconteceu muito comigo. Então, assim, o que eu passo para esses meninos, geralmente, isso às vezes, mano, o moleque tá lá no treino, negão, quantas vezes aconteceu? Hoje tem psicólogo, tem trabalho mental, tem um monte de coisa, só É que um na monte de nossa coisa, época né? não era assim. Tinha nada. Não tinha isso. Então, assim, o menino tá lá no jogo, ele chutou uma bola para fora, alguém xinga, ele não tá preparado. Só que ele já veio de casa, ele viu o pai brigando com a mãe, ele não tem o que comer. Então, assim, tem inúmeras coisas por trás até ele chegar lá. Claro. Então, hoje a minha preocupação é muito isso, eu trabalho muito sobre isso. Como é que tá a sua casa? Você está tudo bem? Como, procuro saber como que é o pai e a mãe, como que é a estadia, não é um pai separado. Então, tem todas essas coisas que hoje envolve para trazer o atleta melhor. O treinador às vezes vai dar uma dúvida. Ah, ele não consegue fazer isso. Meu, desenha. Tem cara que não vai pensar igual o, o Zé da esquina, mas ele é o cara de força que tem que pegar. Então, usa o que ele tem de melhor, entendeu? Ninguém é igual a ninguém. Extrai o que o Se cara você tem não de melhor, apresenta, né? entendeu? Você só está apresentando o que ele tem de ruim. Aí você quer colocar todo o estudo que você fez, você estudou ser inteligente. Só que você quer colocar um treinador dentro dele, ele não vai ser. A mesma coisa que pegar você e falar assim, então vai lá, você jogar. O treinador, o Miltinho, que era o melhor treinador que você teve, se ele entrasse para fazer lá de pivô, ele ia fazer o pivô que você fazia? Não. Não vai, não vai, porque ele estudou para ser treinador, não para jogar. Para jogar, ele tem que tirar o melhor. Então, assim, e essas coisas têm dado certo, porque o treinador passou a ouvir, passou a entender, falar, pô, esse trabalho realmente é verdade. E aí começou a despertar
muitos jogadores da base por causa disso. Não tem diferença do menino que está no Corinthians e você que está aqui. A diferença é que ele obedece e ele quer mais que você. Se você quer mais que ele, vai lá e prova. Marca como você não gosta de ser marcado, passa. Então, os moleques entenderam isso, está fazendo uma diferença danada. Isso é muito importante na carreira, né? Ainda mais dessa gurizada que tá começando, né? Que nem tu É, falou ali, tem muita gente que sofre, né? Atrás e ali. Tem legal, muita quando criança ele que já tem cobrança do pai, né? Que o pai quando não que tem, foi jogador. Ah, essa maletinha aí tem coisa, aí tem coisa. entendeu? E aí tem muito guri que já vem com aquele pai que já fica cobrando, que o pai não foi jogador, Sim, que quer que o guri seja, sim, sim. e a E hoje em cobrança. dia todo E mundo chega em tem. casa, ali no treino, o professor ainda começar a pressionar ele, não tem como render, né? Não tem como, você tem que deixar a criança ser criança. Tudo é o seu tempo, né, nega? É, Uma coisa boa, cara. Que bom, belo trabalho, cara. Isso é. Eu já te conheço, né, meu? Tua humildade, o que tu faz pela galera. Pô, já vejo, acompanho tuas palestras, né? Isso aí é importantíssimo pra essa inclusive gurizada a aí que gente tá tinha de chegando. marcar aí com seus meninos, hein? Tem que vir aqui no sul, cara. Vamos agendar ali. Vou ver com o Vamos, pessoal vamos aqui da agendar. prefeitura pra gente Vamos. você fazer alguns polos aqui, fazer, Sim, palestrar ali pra galera. Porque aqui na praia aqui vambora. tem muita criança carente, cara. E Ah, é bom, precisa negão. escutar alguma coisa. Sim, esse trabalho é importante aí e pode ter certeza a sua experiência de vida aí também muda muito muitas gerações, né? Eu posso falar com total prioridade que eu sou um desses que viu você jogar e quis mudar. Então, assim, imagina a sua história hoje mudada, né? Esse índio novo que você é, você pode mudar inúmeras famílias aí. Eu já tenho um Não projeto é só o social aqui, podcast. né? Faço com a gurizada ali. E procuro É, eu passar tenho isso que tu me acompanhado. falou ali. Conversar com ele, saber o que que tem por trás. Que tem muito pai separado, aquelas confusão, pai e mãe que brigam. Aí o guri vem todo desacreditado ali, né? E a gente tenta passar confiança pra ele e mostrar pra ele que ele pode. E pode mudar a vida da família, né? Porque eu mudei a vida da minha família. Tu mudou a vida da Verdade. tua família. Então tem que mostrar pra ele que eles podem, É bem isso, irmão. sabe? E- e me fala uma coisa, teu filho tá no Volta Redonda? Tá aqui no Volta Redonda, no Sub-20. 17 anos, mas está no Sub-20. Tá bem, tá na caminhada dele, atrás de construir o espaço dele. Mas É isso aí, cara. é um menino que vem carregando o legado do pai de uma maneira legal aí. Ah, e é bom assim que você não tem aquela muita cobrança, né, meu? Tu vai ali, vai com ele, É, acompanha, incentiva, né, meu? É diferente, eu né? tô, eu falo que não adianta a gente cobrar, né? O que tiver para acontecer na vida dele, no esporte, ou seja lá o que for, vai ser da vontade de Deus. Então, assim, a minha cobrança não vai mudar nada, mas o meu apoio, sim. Então, a gente ensina o caminho e aí é com ele, né? Mas ele tem boas referências, até aqui tem mostrado bons resultados também. É um menino Coisa do boa. bem, É isso isso é aí. bom. Meu filho, naquele dia lá em Foz, tu conversou com ele, cara, mudou a cabeça do guri assim de uma tal maneira também. Guri assim, ó, eu não tenho o que reclamar dele, né, cara? E que nem eu te falo também, ele tá envolvido no futebol, eu também não dou aquela cobrança, só incentivo, vamos lá, e vamos ver o que vai dar, né? É isso é verdade, isso é doido. Ele é um menino fantástico que tem esse pai como um herói da vida dele, né? Ele é fã do pai dele e ver aquela cena você subindo com ele foi legal pra caramba para todos que estavam ali. E para ele ficou marcado na história, né? E a hora É, que ele desceu, ele falou: Tio Pula, um dia vai inverter, meu pai vai subir comigo, eu sendo homenageado. Eu falei: Eu acredito muito nisso. não, ele abriu muita cabeça ali, conversou muito contigo ali, hoje ele me chama pra jogar, vamos ali jogar, só que, pô, o joelho do pai tá, não aguenta mais, né? Eu jogo com ele, fico 2 dias sem caminhar.
Mas Esse é, ele já fez muito, né, nego? já, coisa boa. Você tá com quantos anos, Indião? Eu 53 vou fazer, negão. Tá bem pra Bem caramba. vividinho. Bem vivido. Tá bem É, demais, hein? coisa boa. É, mas aí o cara já não faz mais nada, né, negão? Eu não vou à academia, já não dou uma corridinha, já não aguento Né? mais. Mas acaba sendo importante em outras áreas, né? Para jogar a bola, a gente já fez o que tinha que ser feito, legal. Já tá lá na história já. É verdade. Quem viu, viu, né? Né, o ditado, quem viu, viu. Quem É não viu, verdade. vai só Procura no saber da Google. história. É, no YouTube ainda tem uns gols lá, negão, ainda, sobrou ainda. É, Mas não era nem dessa da época nossa agora, mas geração não ainda tem tem uns muito, gols né? lá. Tem mais da É, geração de vocês ali. Da minha tem muito ah, mas pouco. tem. Mas Quando aparece alguma coloca a Índia coisinha ali. ali, aparece uns gol besta de sorte ali. É, tudo sem querer, segundo pau. É, assim, aqueles giros de deixar dois, três no chão, É, reclamando com o juiz. Ah, que o braço pegou aqui, pegou ali, juiz, eu não vi. Juiz com cara, medo de dar um e, amarelo pro índio, tá louco? não, e o braço era automático, né? Os caras batiam embaixo, ele subia, velho. Não tinha, cara. Não tinha o que fazer. Negão, agora eu vou você fazer essa entrevista com você. Qual jogo para você foi o mais importante? Cara, eu tive Você fala assim, nossa, esse vários jogo aqui jogos importantes, eu não esqueço. né? E assim, um foi o Primeira Liga em 98 com a Ubra, né? Ubra e Carlos Barbosa, né? Que teve até uma entrevista, acho que do Bagé, que o primeiro jogo eles tomaram de 7 aqui em casa, no Tesourinha. E o segundo jogo foi em Caxias. Ele deu uma entrevista que o raio não caía duas vezes no mesmo lugar, né? E o raio caiu duas vezes, meteu mais 7 nesse, lá dentro de Caxias, né? Foi um jogo que marcou a minha vida. E o outro jogo Legal. foi a final do Vasco, né? Vasco e Atlético Mineiro, né? Que aquele jogo ali foi histórico, cara. Ali foi Eu lembro. minha consagração mesmo. Ali eu peguei meu passaporte pro Mundial, Eu né? lembro desse Ali jogo. é baita jogo, cara. Da hora. Legal. Mas que show, legal. Bom Mas falar legal, contigo, negão. irmão. Tá Ah, maluco? Obrigado você. Sucesso nesse podcast aí seu. Deus abençoe e inúmeras pessoas aí que fizeram história junto com você passar um pouquinho de experiência de vida, mas você também tem uma grande experiência de vida, uma grande história e continua sonhando, negão, assim como você sonhou lá para ser um jogador, né, e conquistou e foi atrás. Continua sonhando porque o seu nome é muito forte. Esteja envolvido com pessoas, quando eu falo pessoas grandes, né, são pessoas que são capazes de levar o teu sonho mais além. Você é um obrigado. cara que você oferece muita coisa para esse esporte, para essa geração aí. Não deixa de sonhar, não vive no raso, né? Não, não. Vai para o sobrenatural, porque se você conseguiu, né, praticando esporte, ser um cara top, imagina agora que você mudou sua rota, mudou sua vida, tem uma nova cabeça. Então, assim, vai por esse lado aí, porque tenho certeza que Deus ele vai te honrar o dobro daquilo que você foi por uma. Tá legal. Só tenho que te agradecer aí. Eu queria que deixasse uma mensagem aí pra essa gurizada aí, cara. De hoje aí. Eu falo para essa gurizada, são duas frases que eu tenho falado muito, né? Por causa da sua fé vai acontecer. Se você tiver fé, vai acontecer. E muda que tudo muda. Se você mudar um pouquinho hoje, tudo muda amanhã. Muda só um pouquinho. Não precisa de você mudar. Vou mudar tantas coisas, né? Que a gente sempre faz isso. Chega final de ano, o próximo ano eu vou Precisa emagrecer, vou ser fazer isso, vou trocar cheio de de carro. planos. A gente só espera o final do ano para tentar mudar. Mas não é o final do ano, é hoje. Né? Se hoje eu mudar um pouquinho, 1%, Deus muda 99%.
Isso aí, show de bola. Mais uma vez te agradeço, negão. Muito Tamo obrigado aí. junto, meu irmão. Boa resenha. Fica com Deus aí. Deus Um abençoe abração. você também. Amém. Tamo junto. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. E curta nossas redes sociais: Instagram, Facebook e Spotify. E até o próximo programa. Um abraço.